Para vasos de pressão esféricos, nós temos também, da mesma forma, da calota, né, esse pedaço aí desse casco, né, desse casco esférico. A tensão σ1 é igual a σ2. O equilíbrio também é feito da mesma forma que na mecânica dos materiais, né? A área interna é igual a π vezes o raio ao quadrado. A força devido à pressão é a pressão vezes a área de aplicação da pressão, que é essa área aí interna. Então, portanto, a força de aplicação, a força devido à pressão para a esquerda, Fp, é igual a P vezes π vezes o raio ao quadrado, que é pressão vezes a área. Já a força que o vaso de pressão vai fazer em toda a sua borda da casca, né, a casca vai fazer, é igual a tensão, σ1, vezes a área dos materiais que compõem o vaso de pressão, essa área aí achurada. Então, portanto, a força do vaso é igual a σ1 vezes 2π vezes o raio vezes a espessura, também aplicando o teorema de Pappus-Guldin para calcular a área de forma aproximada, que é o desenvolvimento da linha média da circunferência vezes a espessura da circunferência. Assim calculamos aí a área desse arco, né? A área dessa circunferência, né? Desse segmento aí de arco. Muito bem. Pelo somatório das forças verticais iguais a zero, por questões de equilíbrio, a força devido à pressão é igual à força que o vaso vai fazer. Assim nós temos que, conforme anteriormente determinado, P vezes π vezes o raio ao quadrado é igual a σ1 vezes 2π vezes o raio vezes a espessura. O raio corta com o quadrado do raio, o π corta com π, portanto temos que σ1 é igual a PR sobre 2E, em que esse Ezinho aí é a espessura. Cálculos de vasos esféricos, portanto, né, para calcular os vasos esféricos, como σ1 é igual a σ2, que chamaremos de S, S será igual a PR sobre 2E. E assim a espessura, PR sobre 2S. À luz do código ASME, com o mesmo conceito anteriormente apresentado, a espessura, esse S aí, essa tensão, ela é minorada, né, considerando uma eficiência de soldagem e subtraindo também da tensão, desse valor de tensão, uma parcela devido de 20% da pressão interna. Então temos que a espessura é igual a PR sobre 2 vezes S vezes E menos 0,2 vezes P, mais C. Esse C aí, como anteriormente apresentado, é a parcela que corresponde à corrosão. Assim também a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, PMTA, pressão máxima de trabalho admissível, 2 vezes S vezes E vezes espessura dividido pelo raio mais 0,2 vezes E. Para grande espessura, isso acontece quando E é maior que 0,356 de R ou P maior que 0,665 vezes S vezes E. Nós temos essa equação aí que é apresentada também para atender o código ASME. Comparando a esfera ao cilindro, né, o casco esférico com o cilindro, nós temos que σ1 é igual a 2σ2, ou seja, para o cilindro a tensão circunferencial Hoops stress é o dobro da tensão longitudinal. E no vaso σ1 do vaso esférico corresponde ao σ2 para o vaso cilíndrico, né? σ2 para o vaso cilíndrico, se comparássemos, né, então o σ1 do vaso esférico ao σ2 do vaso cilíndrico. Para vasos de pressão cilíndrico, σ1 é o Hoops stress
e o sigma 2, o longitudinal stress. Ruptura de vasos de pressão é importante calcular de forma adequada para que a gente evite problemas de ruptura de vasos. Aqui, um vaso de pressão usado para armazenar GNV, o gás natural veicular, e aqui, em amarelo, né? E aqui à direita foi uma prova de carga através de um teste de pressão feito também num vaso industrial e que gerou essa ruptura. A seguir, as características dos materiais empregados na fabricação dos vasos de pressão, principais aços utilizados e encontrados no mercado, tipos de geometria aplicadas na construção dos tampos. Aí nós estamos vendo helicoidal, semi-esférico, hemisférico, cônico, que eles chamam aí na letra B, né, de torosférico, né? Padrões de espessura de chapas, também utilizados na fabricação, encontrados no mercado. Aqui é a fonte da Usiminas. Aqui a tabela de eficiência dos coeficientes de eficiência de solda aplicados no dimensionamento. E aqui uma tabela contendo a expectativa de vida útil dos vasos de pressão. As tensões admissíveis de acordo com a temperatura de projeto. Isso aqui é uma tabela do código ASME em que apresenta as tensões admissíveis para cada um dos materiais, variando em virtude da temperatura de trabalho.